E hoje eu quero terminar essa série exatamente com esse tema aí, destinados a vencer. Quando você foi salvo, liberto, resgatado, sabe? Ele imprimiu em você essa palavra. Ele carimbou no seu peito essa marca, destinado a vencer. Você não tem outro futuro. O seu destino, nas mãos de Deus, é vencer. Não tem outra palavra não para poder decifrar ou interpretar o que Deus, quando Deus marcou a sua vida, Ele marcou assim, destinado a vencer. O João, destinado a vencer. Veio com carimbo no outro, destinado a vencer. Para você e para mim, querido, nós não temos outro destino senão vencer. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, em Filipenses 4,13, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Olha só a palavra, tudo nós podemos. Tudo é tudo, irmão. E a palavra ali no grego, tudo, significa tudo. Tudo é tudo. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Porque Cristo está em você. E a palavra ainda diz assim em Romanos 8,37, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Por isso que você é destinado a vencer. Porque você não é um vencedor, você é mais que vencedor. Vencedor é aquele que conquista alguma coisa efêmera, passageira. Mais que vencedor é aquele que alcança algo que é eterno em Cristo. Então você é mais que vencedor. O que Deus tem para você são vitórias que vão estabelecer na eternidade, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Você entende isso? Destinados a vencer, né? E hoje, dentro desse tema, o que mais impacta a nossa vida são as pessoas às quais nós convivemos no nosso dia a dia. Tudo está relacionado a quem nós, a pessoa ou as pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia. Quem nós estabelecemos uma aliança de amizade. Há um ditado que diz, diga-me com quem? E esse ditado é velho, né? Diga-me com quem andas, e eu direi para você quem você é. Isso daí, irmão, não está na Bíblia não, tá? De repente, o pastor falou lá, né? É um ditado, eu acho que está na Bíblia. Vamos procurar na Bíblia, não procura que você não vai achar. Tá? Mas é um ditado que tem tudo a ver. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Principalmente a juventude que está aqui e aqueles que já chegaram aos 40, né, ainda tem chance de mudar. Por quê? Teu futuro está estabelecido exatamente pelas pessoas às quais você convive. Então tudo vai depender disso, pastor? Porque são pessoas que influenciam a nossa forma de ver a vida, de alcançar as coisas. Nós devemos, irmãos, amar a todos, amém? E nós nunca devemos negligenciar nem os pobres ou os necessitados. Mas as pessoas que nos influenciam, determinam o nosso futuro. Eu vou repetir. As pessoas que nos influenciam determinam o nosso futuro. E eu queria dizer para vocês que durante a minha jornada, não vou falar isso não. Na verdade, irmãos,
nossos amigos ou as pessoas que nos influenciam, elas nos inspiram muito a forma como vemos e traduzimos o mundo ao nosso redor. Nos inspiram. Hoje você vê no Brasil aí que o Brasil hoje está dividido entre esquerda e direita. E você vai na rede social, se você tem uma inclinação para a direita, é desse jeito, né? Você é influenciado por aquilo ali. Se você está inclinado para o pensamento da esquerda, é da mesma forma, você é influenciado. E aí você fica naquela, né? Mas são pessoas que não são amigos de você. Quem vai te influenciar mesmo é quem é seu amigo, quem está com você todo dia. Esse daí vai te influenciar. Ah, pastor, eu não sou influenciável. É sim. Não tem essa de que a pessoa não é influenciada. Todo mundo é influenciado. Salomão definiu isso assim: mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Mantenha-se longe do tolo. O tolo é aquele sujeito sem inteligência. É aquele sujeito ingênuo, é aquele sujeito assim, tonto. Mantenha-se longe. Quem está falando isso é Salomão, né? Se é alguma coisa que você quer saber sobre sabedoria, é ele ali. Ele também disse em Provérbios 13:20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Com quem você tem andado? Com os sábios ou com os burros? É porque insensato é burro, irmão, assim, meio tipo... uma pessoa assim, que não tem perspectiva de vida, que não... Sabe? Então, tudo está dependendo disso. E Paulo é até mais direto. Paulo diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E eu coloquei ali, entre parênteses, exatamente companhias, porque exatamente é isso que quer dizer as más companhias. Em outras versões, utiliza exatamente esse termo. Então, as más companhias corrompem os bons costumes. Você até era uma pessoa boa, mas como você começou a ter uma amizade com determinada pessoa, você já foi se desviando, você já foi mudando a sua forma de dizer, de falar, de agir, de vestir, de se pintar, e etc, 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 etc. Não tem aquele pessoal que, enquanto está solteiro, está uma bênção, aí começa a namorar, estraga tudo? Não tem? Tem aquele pessoal que quando começa a namorar, em vez de estragar, aumenta. Mas aí, em 1000 você tira 10. E eu estou sendo otimista. É, verdade. Verdade. Difícil você ver um jovem, uma jovem, uma pessoa que começa a ter um relacionamento, ela ia muito bem na presença de Deus, na obra do Senhor, e quando começa a namorar um fulano, uma fulana, diz, gente, mas como é que muda, né? E não adianta conselho não, não adianta conselho, não adianta o pastor ministrar, não adianta o pastor Marco Júnior chegar e não adianta nada disso, irmão. Agarrou, influenciou, aí está a influência, por quê? Por que a influência, irmão? Porque ele não anda comigo todo dia. Ele está agarrado com aquela pessoa todo dia, falando, conversando, batendo papo, muitas vezes saindo junto, indo no shopping, indo numa loja, indo comer alguma coisa junto. É claro que ele vai te influenciar. Você acha que eu vou te influenciar? Se você andar comigo, se você começar a andar comigo, eu vou te influenciar. Ah, vou. Mas isso é normal, Por isso você tem que saber com quem que você está se relacionando, quais são suas amizades. Por exemplo, você tem amizade com uma pessoa que murmura muito, você vai se tornar um murmurador. É tipo assim. Você entendeu? Pega leve, pastor. Não, eu preciso falar sobre... Porque a mentalidade de pobreza
e de riqueza está dentro desse prisma aí. Quem tem a mentalidade de riqueza, ou seja, que tem bens, que ele pensa em bens materiais, ele só vai andar com gente que ele fica ali naquela influência. Você não vê um rico andando com um pobre, ou tendo um relacionamento. Você não vê, vê? Não, mas você vê um próspero andando com um que ainda não é, que vai se tornar. Em nome de Jesus. O que é que eu desejo enfatizar? É que as suas companhias, elas importam muito, e muito mesmo. Muitas pessoas têm, assim, amizades, na verdade, com 3 centímetros de profundidade e 10 quilômetros de largura. São as amizades que a gente vê hoje em dia. Profundidade, ó, isso aqui. Na amizade. Largura, enorme. Então, queridos, Provérbios, Salomão ainda diz isso no Provérbios 18, 24, ele diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que um irmão. Eu não tenho muitos amigos. Se eu tiver 2, eu acho que são muitos. Mas são chegados. Eu acho que eu tiro ainda um, fica só um. Não estou falando da minha família, não. Estou falando de amigo fora da minha casa. Mas pastor, amigo. E não fique triste por isso não, mas pastor, eu sou teu amigo também. Eu sei que você é meu amigo. Aleluia. Mas o amigo, irmãos, eu estou falando daqueles amigos que são íntimos, com quem você convive, sabe? Com quem você respeita e ele respeita você, com quem sente a sua dor. Amigo é assim. Amém? Se eu sou amigo do Fabrício, convivo com ele, né? Se alguém falar do Fabrício, eu sento porrete. Não, mas o Fabrício, rapaz, pelo amor de Deus, eu conheço o Fabrício. É meu amigo. E se você quer ser meu amigo, pare de falar dele. Se eu perguntar aqui a vocês, quantos amigos? Meus amados, muita gente ia parar para pensar, quem realmente é meu amigo? Amigo de estar junto. Meus amados, a nossa ênfase, o que eu quero mostrar para vocês, não está, na verdade, nas pessoas que tenham uma vida desprovida de riqueza material, não. Eu estou tentando mostrar para vocês que a nossa ênfase é exatamente na vida daquelas pessoas que têm uma mentalidade de pobreza. Então, vamos transformar esse pensamento. Vamos mudar a nossa maneira de pensar, em nome de Jesus. Eu quero que você cresça, eu quero que você avance. Amém? Mas determinadas amizades que vocês têm, que vocês se relacionam, não joga você para frente. Em nome de Jesus. Procure pessoas que vão realmente, trazer em você, gerar em você uma mentalidade de prosperidade, de crescimento, de avanço. Para a glória de Deus. Peça a Deus isso. E a principal maneira de transformar seu pensamento em uma mentalidade próspera é se unir a pessoas que veem as coisas a partir dessa perspectiva que eu estou falando. Eu tenho que me unir com pessoas que vão me ajudar a vivenciar uma mentalidade próspera, um crescimento, um avanço. Eu vou crescer em todas as áreas, porque essa pessoa, ela tem uma mentalidade próspera, ela ajuda a avançar. Agora tem gente que a mentalidade é tão pobre, tão desprovida,
tão desprovida de Deus que ela se contenta em ter que casar. Eu quero casar, pastor. Tem outros que se contentam, não, tá bom do jeito que tá. Isso é mentalidade de pobreza mesmo, irmão. Não é desprovido de dinheiro, não. É desprovido de algo que avance, que cresça. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. E como é que eu faço isso, pastor? Você precisa conhecer a Deus. Porque as pessoas que conhecem a Deus superficialmente, elas não vão ajudar ninguém a ter uma mentalidade próspera. Quem não tem um relacionamento de amizade com Deus, não vai conseguir ter uma mentalidade próspera nunca. Você pode passar 20 anos na igreja, você pode ler a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, mas se você não tiver um relacionamento mais íntimo com Deus, você não vai conseguir mudar essa forma sua de pensar. Você precisa mudar essa forma sua de pensar. Me ajudem aí, pelo amor de Deus. Me ajudem, irmãos. Nós precisamos disso em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa convivência. Olha o que Jesus disse. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim, e eu a vocês, num relacionamento, olha só o que diz o texto. Num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. O texto está aí? É João capítulo 15, versículos 5 a 7. Mas se vocês, aí qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim, e minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas. Você quer que Deus atenda as suas petições? Meu querido, viva essa palavra na sua profundidade em nome de Jesus. Tenha um relacionamento íntimo com Ele, que a tua mentalidade vai mudar, a tua forma de pensar vai mudar. Você vai ser uma pessoa próspera para a glória do nome do Senhor Jesus. É verdade. Os países subdesenvolvidos, sabe por que vivemos em países numa América Latina subdesenvolvida, inclusive o Brasil? Porque os governantes e os ricos materialmente falando, que têm uma mentalidade de riqueza e não de prosperidade, eles escravizam aqueles exatamente que têm uma mentalidade de pobreza. Escravizam. É desse jeito que eles fazem. Então a maioria do povo brasileiro é escravizado por uma minoria. Exatamente desse jeito. Porque essa minoria não pensa, essa minoria não busca Deus, essa minoria, sabe, não se une com pessoas que vão ajudá-lo a avançar, a crescer. Às vezes as pessoas falam assim, a igreja, vê essas pessoas que estão aí na rua, aí, dormindo embaixo de não sei o que e tal. A igreja, nós vamos ajudar, muitas igrejas vão ajudar agora, no inverno, fazendo a campanha aí do agasalho, né? Quem já trouxe o agasalho? Ó, tá vendo como o negócio é feio? A mentalidade de pobreza está aí, irmão. Nós temos uma mentalidade, muita gente tem a mentalidade ainda de pobreza, e outros de riqueza, mas não de prosperidade. Então quando você olha a pessoa assim, você diz, pastor, porque eu fico com pena. Não, irmão, não precisa ficar com pena não. Você pode orar por ele, pode ter misericórdia dele, compaixão, mas pena não. Por quê? Essas pessoas estão lá porque elas querem, elas sabem qual é o caminho. Se elas quiserem mudar, elas entram ali e dizem assim, pastor, eu quero mudar, me ajuda a mudar. Duvido que nós não vamos ajudá-la a mudar. Você percebe, irmão? Por que o Nordeste foi escravizado durante tanto tempo? Mantendo o povo escravizado, naquela mentalidade de pobreza de ganhar R$100 num Bolsa Família. A mentalidade de pobreza está também em cima daqueles que são intelectuais, que se dizem intelectuais. Você viu aí o negócio do auxílio emergencial? Gente que nunca precisou de auxílio emergencial foi lá, fez fichinha, outros mentiram. Até crente, irmão, fez isso. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Isso é uma mentalidade do inferno. Porque não é pensar no seu próximo, é pensar na vantagem que você pode ter. Eu estava ouvindo uma entrevista do ministro do CGU, e ele estava dando a entrevista, e o entrevistador, ele disse assim,
Por que lá fora, né, não se tem um controle tão rígido com relação à corrupção? E aqui no Brasil, ele disse assim, aqui no Brasil nós temos um controle muito grande sobre a corrupção. Aqui no Brasil, eles não têm lá fora o que nós temos aqui. E por que lá não tem a corrupção? Porque é a cultura do povo de lá. A cultura daqui é o seguinte: se lá em cima está roubando, por que eu não posso roubar aqui embaixo? É a mentalidade. Mas essa é uma mentalidade da Bíblia, de Deus? Da mente de Cristo? Não, não é, pastor. Pois é, mas é a mentalidade daqueles que vêm para Jesus e querem ainda manter uma mentalidade carnal, uma mentalidade, sabe, de pobreza, uma mentalidade que não avança. E aí vem a escravidão surge daí. Mas olha só o que Jesus disse. Jesus disse assim: olha, vocês já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. João 15:15. Aqui nós vemos uma passagem, Jesus falando assim: olha, vocês passam de servo para amizade. Há uma transformação de servo para amizade. Por quê? Por que Jesus não nos considera servos? Porque ele está dizendo o seguinte: o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe o que o seu senhor faz. Jesus quer nos tratar como amigos e não como servo. Amém? Abra essa mente em nome de Jesus, para a glória de Deus. Consegue, meu irmão, enxergar a mudança de mentalidade? Como, pastor? Através da revelação de Deus. Deus se revela para o homem, mostra para ele: querido, eu não quero ter um relacionamento com você, você me dizendo que eu sou seu senhor e você é meu servo. Porque ao servo eu não me revelo, mas ao amigo eu me revelo. Louvado seja o nome do Senhor. Então vem junto comigo, tem uma intimidade comigo, se relaciona comigo como amigo e não como servo. Aleluia. Aí eu faço muita coisa para o Senhor, isso é servo. Eu me relaciono com o meu Senhor, isso é amigo. E Jesus, irmão, Deus só se revela aos seus amigos. Preste bem atenção nisso. Ele disse assim: olha, meus discípulos, a vocês eu vou mostrar o significado das parábolas, mas eles não. Ou seja, eles não são meus amigos. Eles não estão próximos. Eu só posso me revelar àqueles que estão próximos. Eu vou repetir que você não entendeu. Deus só se revela àqueles que estão próximos. Por isso que tem muita gente que está dentro da igreja, mas não está próximo de Deus. Então, o que acontece? Ele não consegue pegar a revelação de Deus. E ele fica 20 anos dentro de uma igreja e ele não muda, ele é a mesma coisa. Quando eu falo para você da glória a Deus, em outros lugares você fica assim espantado. Ah, mas vamos me chamar de quê? É porque você não tem revelação de Deus. Tem intimidade com Ele, que você vai ver que essa coisa vai ser natural dentro de você. Amém? Vamos abandonar o pensamento pequeno, gente. Pensamento pequeno. A ideia, muitas vezes a pessoa diz assim, que pessoas ricas são essencialmente egoístas. O que pela natureza de sua prosperidade financeira, elas oprimem o pobre. Isso é mentira. Isso é mentira. Nós fomos ensinados na nossa cultura no Brasil durante 30 anos assim. O rico oprime o pobre. Não. Tem uma parte que oprime, mas outra parte não oprime. Eu creio que existem muitos ricos que oprimem os pobres. Mas eu creio em outros cidadãos prósperos, que cuidam dos pobres, que geram empregos, que gastam bilhões de reais todo ano financiando vários projetos que melhoram a vida dos que estão ao seu redor. Hoje tem irmão aqui que trabalham em empresas, querido, que são geradas por pessoas ricas. Na verdade, eu já não digo que são ricos, eu digo que são prósperos, porque ele está gerando também a tua prosperidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mas o comunismo, o socialismo, não. Eles não fazem isso. É uma mentalidade de escravidão, de pobreza. Enquanto mais pobre você ficar, melhor para eles. Eu estou abrindo um parênteses. Por que eu fui falar isso?
Mas essa é a mentalidade. Vou dar alguns exemplos aqui, 2 exemplos que vocês conhecem. Quem já ouviu falar em Bill Gates? Levante a mão assim. Pois é. Você sabia que Bill Gates, a sua esposa, eles investem bilhões de dólares na África para mudar a mentalidade de pobreza daquele povo? Você sabia que o continente africano é o continente mais rico do mundo em recursos naturais? E é o continente mais pobre do mundo. O maior índice de pobreza está no continente africano. Nós sabemos que o Brasil também, ele é rico em tudo. E a maioria dos brasileiros é o quê? Pobre, necessitado. Escravo de um sistema de mentalidade de pobreza, de escravidão. E de ricos que exploram. Bilhões de dólares. Temos o exemplo dos fundadores da rede de lanchonete que quase ninguém aqui conhece, McDonald's. Inclusive sair daqui e tomar uma casquinha lá. Que o sanduíche é horrível. Mas tem quem goste. Esse casal, os fundadores, além de colocarem dezenas de milhares de pessoas em empregos pelo mundo todo, eles deixaram a maior parte da fortuna deles para o Exército da Salvação. É uma instituição sem fins lucrativos com o objetivo de pregar o Evangelho em todo mundo. Vocês sabiam disso? Então quando o cara fala assim, não, o rico, calma aí, vamos separar o rico do próspero. O próspero, ele é generoso, ele dá. Nós poderíamos aqui, irmão, eu peguei outros também, poderia citar muitos outros bilionários, mais generosos do que egoístas. Muitos ricos fazem a sua doação, sabe como? Em segredo. E muitos desejam que esses ricos, esses prósperos, publiquem a sua riqueza, os seus bens. Eles não fazem. Por quê, pastor? Que doar em segredo só é popular no céu. É verdade. Na verdade, irmão, se você tem um carro, uma boa casa, muitos vão julgar você como egoísta, sem qualquer conversa com você sobre generosidade. A mentalidade de pobreza, e eu não estou falando pobre, eu estou falando mentalidade, tem dificuldade de doar. O rico que é egoísta, ele tem dificuldade de doar. A verdade é que muitas pessoas se tornam ricas, elas se tornam prósperas financeiramente porque elas são generosas. Mas pastor, a Bíblia já diz isso, a Bíblia diz assim, dai, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Então, dar é exatamente a chave para a gente ter uma mentalidade próspera. Todo mundo aqui chega em casa e esquece da doação. Quando você chega na igreja e vê aquela caixinha que você lembra, não é verdade? Porque os nossos corações não são corações ainda, a nossa mente ainda não é uma mente de prosperidade. A mente próspera, ela tem um coração doador. Ela entende isso que Jesus disse. Ela vive isso que Jesus disse. Amém? Vamos doar. Vamos ter essa mentalidade. Vamos ver com quem a gente está andando. Eu me uni a vários livros, irmãos, e um autor, para que esse autor se tornasse o meu mentor. Eu tenho lido alguns livros dele. Tenho visto alguns vídeos dele. Para que eu possa ainda, nesse tempo, poder avançar mais um pouco. Amém? Vocês têm um pastor, ou vocês têm pastores aqui que têm essa visão, que têm essa mentalidade de prosperidade, e nós temos ministrado muito sobre essa questão aqui. Esse ano é um ano da honra.
Então, eu quero que vocês vivam isso em nome de Jesus. E quando, Wilson, pessoas ficam falando para aqui e para lá, brigando para lá e para cá, gente, pelo amor de Deus, vamos parar de ficar brigando. E vamos nos posicionar com a mentalidade próspera, amém? Mentalidade de Deus. Qual a mentalidade de Deus? Deus, irmãos, é contra a liberação da maconha. Sim ou não? E como é que tem crente que é a favor de pessoas que apoiam a liberação da maconha? Eles estão indo contra o pensamento de Deus. Essas pessoas não têm mentalidade próspera. Não tem. Você acha que Deus é a favor do aborto? Não. Então a mentalidade próspera em Deus é contra o aborto. Então nós somos contra as pessoas que se posicionam a favor do aborto. Mas tem gente que vai apoiar essas pessoas. Teve um pastor aí que... Está gravando, né? Jesus, gravando. Pá. Teve um pastor aí famoso. Disse assim, porque... Oh, meu Deus, fala ou não fala? Então, você acha que Deus é a favor de teatros com pessoas nuas? Deus pensa assim? E por que crentes pensam assim? A partir do momento que você apoia pessoas que favorecem esse tipo de apresentações. Mentalidade de Deus. Nós temos a mente de Cristo. Nós não temos a mente nem da esquerda, nem da direita e nem do centro. Nós temos a mente de Cristo. E aí nós temos que ir contra essas coisas. Eu não sou político, irmão. Deus não me chamou para ser político. Graças a Deus. Porque se eu fosse, meu Deus, eu ia brigar muito. Mas tudo bem. Você acha que Deus é a favor de uma linguagem neutra? É o que estão tentando agora colocar aí. Sejam bem-vindos ou seja bem-vindas. Agora, seja bem-vindes. Porque não é lá nem cá. Para ninguém se sentir discriminado. O sangue de Jesus tem poder, irmão. E tem crente que defende, irmão. Não, pastor, sou contra isso. Mas você apoia pessoas que são a favor disso. O ano que vem tem eleições. E aí o sujeito, não, pastor, meu irmão, eu não estou defendendo nem A nem B. Eu só não vou apoiar ninguém que tem um pensamento que não é próspero, que não tem um pensamento de Deus. Eu só apoio a quem tem pensamento de Deus. Tem o pensamento de Deus? Tem, aleluia. Vamos junto. Amém? Você acha que Deus, irmãos, Ele é a favor de dar o peixe todo mês para a pessoa? Ou Ele dá o peixe e ensina a pessoa a pescar? Ele dá o peixe e diz assim, agora eu vou te ensinar a pescar, para que todo mês você pesque. E não dependa que eu dê para você. Esse é o pensamento próspero, irmão. Pensamento de pobreza e de riqueza. Porque o rico adora, o rico egoísta adora isso. Adora escravizar você. Não, todo mês eu vou te dar isso aqui. Mas você fica agarrado com ele. O pensamento fica agarrado. Nossa, como que eu sou grato a essa pessoa. Porque, nossa, todo mês ela... Gente, que mentalidade. Meu Deus. Então, cuidado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Tem que ter esse cuidado para a glória de Deus. Isso são pensamentos que nós temos que ver. A pessoa, você acha que Deus tem um pensamento, irmão, de que...
X e Y e bota o Z no meio? Não pode, X encaixa com Y. Ah, pastor, e tem crente que vai apoiar pessoas que têm esse pensamento, que não é o pensamento de Deus. Segundo Gênesis, segundo Mateus, segundo Jesus. Ei, eu não estou apoiando nem A nem B. Eu estou apoiando aquilo que é princípio de prosperidade, que é o pensamento de Deus da nossa vida. Por que o pensamento de Deus é que a moça, ela se guarde para o seu marido e o rapaz se guarde para a sua marida? Como dizia o nosso saudoso Saulo. Por quê? E aí vem, não, pastor, por quê? Não, pastor, o senhor entende? Eu não entendo nada, meu irmão. O meu pensamento é o pensamento de prosperidade. E o pensamento de prosperidade faz você se guardar para que você tenha prosperidade lá na frente e os seus descendentes sejam abençoados. Os seus descendentes não sejam criados de qualquer forma. É o pensamento de Deus, mas o pensamento de Deus é difícil, né, pastor? É. Mas nós temos esse pensamento, nós temos a mente de Cristo. Meu Deus, eu vou parar por aqui. O trem está violento, irmão. Irmão, seja o melhor para o mundo. Nós temos que ser o melhor, não importa. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Não importa o que você faça na vida. As pessoas vão julgar você pelas suas razões, pelos seus métodos, pelos seus meios. Elas vão julgar. Você acha que pessoas não me julgam? Há um ditado que diz assim: se você é bem-sucedido, ganhará alguns falsos amigos e alguns verdadeiros inimigos. Ainda assim, seja bem-sucedido. Toda pessoa bem-sucedida, ela tem falsos amigos, mas ela sabe quem é quem. E ela tem verdadeiros inimigos. O que eu quero dizer para vocês hoje? Eu quero dizer com isso que você que quer fazer história, você tem que sair da sua zona de conforto, da sua conveniência, da sua covardia e se esforçar para ter uma mentalidade próspera de Deus. Se posicione em Deus em nome de Jesus, amém, queridos? Mas pastor, vou arriscar isso, vai arriscar. Irmão, olha, eu ia falar um negócio aqui, mas nossa, está coçando, irmão, está coçando a língua para falar. Mas está gravando, machurianda lá, aleluia, Jesus. Tomás de Aquino, ele diz assim: se a meta principal de um capitão fosse preservar seu navio, ele conservaria o navio no porto. Ele não sairia pelo mar. Se você, querido, tem medo, você vai ficar onde você está. Mas se você tem uma mentalidade próspera, você vai se arriscar. Você vai. Você não vai ter medo, não. Deus vai te abençoar. Prosperidade, pastor. Riqueza, não. Mentalidade de riqueza, não. Porque essa mentalidade de riqueza é uma mentalidade egoísta. E essa mentalidade de riqueza, não quero. A mentalidade de pobreza, também não quero. Eu quero a mentalidade próspera. Essa mentalidade próspera eu tenho em Deus. Amém? Amém? Você entende isso, querido? Em nome de Jesus. Isso vem do Senhor para nós. E a igreja, ela precisa entender isso e abrir esses olhos do coração, para que amanhã, irmãos, não sejamos tomados de surpresa. E se hoje você acha que tem miséria, se você não tiver uma mentalidade próspera, amanhã você vai fazer parte dessa estatística de miseráveis. E vai dizer assim: mas Deus não planejou isso para você. Deus te deu uma mente próspera, você quis submeter uma mentalidade de pobreza, ou uma mentalidade de riqueza. Aquela mentalidade egoísta. Uma mentalidade que não compartilha, que não doa, que não ajuda. E o pobre, a mentalidade da pobreza. Ele não ajuda porque ele tem medo de ficar mais pobre ainda. Calma lá.
Essas 5 mensagens, irmão, tem que ficar gravadas no teu coração. São lições que você aprendeu aqui, que deve trazer no seu coração. Lembrar que o maior resultado da verdadeira prosperidade do reino de Deus é a influência positiva de pessoas na sua vida. Amém? E eu vou falar uma coisa para você, eu sou pastor. Do outro modo ingênuo, né? Quando eu ativo o meu modo ingênuo, eu fico tentando me convencer assim. Eles estão dando ouvido ao que eu estou falando. Esse é o meu modo ingênuo. Meio tolo. Aí quando eu desativo esse modo e ligo o modo verdadeiro, sábio, eles só vão me dar ouvido se eles tiverem uma amizade verdadeira com Deus. Aí eles vão ter a revelação que eu tenho tido. Fora isso, eu vou ter que continuar ministrando. Que o meu desejo é que você seja próspero. Amém? Próspero no seu casamento, na sua caminhada, na sua vida espiritual, no seu ministério, no seu relacionamento. Seja próspero na nossa sociedade, na nossa comunidade. Em nome de Jesus.